Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sempre fui do tipo de pessoa que acredita em coincidências. Agora, depois do que aconteceu, não sei, comecei a pensar que nem tudo nessa vida é por acaso. Naquele sábado, por exemplo, eu saí do serviço, trabalho no hotel como camareira e dei uma passada numa loja de calçados. Estava a fim de comprar um tênis. Lembro que estava ali sendo atendida pela vendedora, provando um tênis, provando outro, até que reparei naquela mulher e naquele menino, ali bem perto de mim, do meu lado. Eles também estavam escolhendo o sapato. Bati os olhos naquele menino e levei um susto. Pensei até que fosse meu filho que estivesse ali. Só que, naturalmente, não podia, né? A não ser que eu tivesse voltado no tempo. Porque meu filho tinha 13 anos e aquele menino devia ter uns 8, 9 no máximo. Mas eu fiquei espantada, até meio que em choque, por conta da semelhança entre os dois. Olha, era realmente muito parecido com meu filho. Fiquei ali só reparando nele, até que não me contive e resolvi me aproximar da mulher e perguntei: boa tarde. Desculpa a intromissão, mas eu estava reparando nesse menino. É seu filho? Ela me olhou assim meio desconfiada. Não, eu sou tia dele, mas por quê? Olha, a senhora não vai acreditar, mas... Aliás, eu acho melhor te mostrar uma foto. Eu tô chocada. Chocada por quê? Pedi que ela esperasse, peguei o celular da bolsa, acessei meu perfil e procurei uma fotografia do meu menino que eu tinha postado de quando ele era mais novo. Achei uma em que eu e meu marido também estavam juntos, com o nosso filho no meio. Meu marido, aliás, nessas alturas, já tinha falecido. Fazia isso quase 3 anos. Achei a foto e passei o celular para aquela mulher e pedi que ela reparasse na imagem. Sem entender, ela olhou assim instantaneamente, fez aquela cara de espantada. Ué, quem é esse menino? Meu filho, Henrique, o nome dele. Olha bem para ele e me diga se não é a cara desse teu sobrinho. Parece que eu tô vendo o meu filho quando ele tinha uns 8, 9 anos. Bom, você tá vendo a semelhança, né? Ela teve de concordar comigo, até porque não tinha como não concordar. Semelhança absurda. Tanto que ela balançou a cabeça, assim, dizendo que sim. Depois olhou o celular de novo e perguntou: e essa mulher que aparece na foto é você? E esse homem, quem é? Por acaso é o pai do menino? É, esse é o Lucas, meu marido. Infelizmente ele morreu já vai fazer 3 anos. Notei que ela fez uma cara esquisita, engoliu em seco, ficou me olhando assim, com aquela expressão de espanto, e depois falou: olha, eu nem sei como te falar isso, viu? Mas não são só os meninos que são parecidos, não, viu? Se você quer saber, eu tomei em choque. Juro por Deus. Sabe, olhando para esse homem nessa fotografia, parece que eu estou olhando para o meu irmão. É a cara um do outro. Infelizmente, ela não tinha uma foto do irmão para me mostrar. Até porque nem perfil na internet ela tinha. E a imagem do perfil do WhatsApp do seu irmão não era uma foto dele, mas do filho. E segundo ela, pela foto, seu irmão era muito parecido com o meu marido. Como se fossem gêmeos. Olha, isso de certo modo até explicava a semelhança entre meu filho e o sobrinho dela. Sim, porque se os pais também eram parecidos,
tudo a ver, né? Ela até falou aquilo assim em tom de brincadeira. Será que não são irmãos gêmeos que foram separados na maternidade? Perguntei da mãe do menino e, fazendo assim uma expressão meio fechada, ela falou que a mãe dele não era próxima. Tinha se separado do seu irmão quando o menino tinha só 2 anos. Foi viver com outro homem e nunca deu atenção para aquele que era seu filho. Olha, não preciso nem dizer o quanto que essa história mexeu com a minha cabeça. Imagine, saber que tinha uma criança por aí que era simplesmente a cara do meu filho, me fez pensar se existe mesmo essa tal coincidência. Ou se tudo na vida já tem um destino traçado. E eu digo isso porque, pensa comigo, eu podia ter entrado em qualquer loja de sapato. Mas não. Na verdade, eu poderia ter entrado até naquela loja mesmo, só que em outra hora. Meia horinha depois, meia horinha antes, e pronto. Não, mas eu escolhi justamente aquela loja, justo naquele dia, justo naquela hora em que aquele menino também estaria ali. Parece que tem coisa na vida que tende a acontecer. Mas não foi só isso não, o que me deixou meio confuso. E até confesso meio abalada. Segundo a mulher, seu irmão era simplesmente a cara do meu falecido marido. Ela ficou em choque quando viu a foto dele. Eu vi como a fisionomia dela se transformou. E saber que tinha um homem por aí que era a cara do meu marido também mexeu muito comigo. Fiquei curiosa para conhecê-lo. E como eu não ficaria? Sabe, se acontecesse com qualquer outra pessoa, tenho certeza que a reação seria mais ou menos a mesma. A Nancy, inclusive, a tia do moleque, perguntou se eu podia lhe mandar aquela foto por mensagem, porque queria muito mostrar o irmão dela, tinha certeza que ele também ia ficar de queixo caído. Enfim, ela me passou o número e eu mandei a foto. Aliás, mandei aquela e outras que achei no meu perfil. E ela tinha ficado realmente abismada com a semelhança dos 2 meninos. Acabei até tirando uma foto do meu filho para mostrar pro pessoal lá de casa, sabe? E também tirei uma foto do sobrinho dela para mostrar para minha família. Todo mundo ia ficar admirado quando visse a foto. Ela também fez um monte de perguntas sobre meu marido, como que ele tinha morrido, como a gente tinha se conhecido, inclusive a convite dela. Fomos tomar um café num lugarzinho ali próximo e tivemos tempo de conversar um monte. Ela, inclusive, também falou algumas coisas sobre o irmão. Ele tinha se envolvido com outras mulheres, depois de se separar da mãe do menino, mas que nunca tinha dado certo. Tanto que ainda continuava sozinho. E ainda acrescentou: eu acho que aquela mulher deve ter lançado alguma praga em cima do meu irmão, sabe? Porque, coitado, ele nunca mais conseguiu ser feliz de verdade com nenhuma outra mulher. Numa dessas, ele deve gostar dela ainda, né? Pode até ser, mas... Quer saber? Eu acho que não, viu? Eu acho que foi praga mesmo, foi alguma mandinga que ela fez para ele. Só pode. Resumindo, a gente se despediu, cada uma seguiu o seu rumo, e eu não consegui mais tirar aquela história da cabeça. Como eu imaginava, quando mostrei a foto daquele moleque para os meus parentes, teve gente que falou em tom de brincadeira que o Lucas tinha pulado a cerca, que aquele menino só poderia ser filho dele, porque era realmente muito parecido com o nosso filho. Olha, só vendo para saber. Expliquei que o pai do moleque também era parecido com o Lucas, mas como não tinha nenhuma foto para mostrar, teve gente que ficou em dúvida. O fato é que na semana seguinte, a Nancy me mandou uma mensagem, dizendo que tinha mostrado aquelas fotografias que eu mandei lá pro seu irmão, e todo mundo estava querendo conhecer o meu filho, porque tinham todos ficado abismados com a semelhança.
Perguntou se eu aceitava almoçar na casa deles qualquer dia. Naturalmente que levando o Henrique junto, né? Falei que por mim, tudo bem. Era só ela avisar e... Não nego. Eu também queria conhecer o pai do Evandro. De acordo com a Nancy, era a cara do meu marido. Resumindo, ela marcou o almoço para dali 2 domingos, que era quando eu estava de folga no hotel. E quando chegou o dia, olha, eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa, por saber que ia estar diante de um homem que era simplesmente a cara do meu marido falecido. Como será que eu ia me comportar? Será que eu ia me sentir muito confusa? Claro que sim, né? Resumindo, além do meu filho, acabei levando também minha mãe, porque ela queria conhecer o Evandro. A Nancy me passou o endereço e a gente foi de ônibus, nós 3. E quando chegamos, fomos já recebidos por ela e pela avó do Evandro. Aliás, tinha mais gente ali na casa. Na verdade, tinha uma porção. Todo mundo curioso para conhecer o meu filho. Eu vi na cara de cada um o mesmo assombro que eu senti quando vi o Evandro pela primeira vez. E olha, colocando os dois assim do lado um do outro, a semelhança era mesmo absurda. Pareciam irmãos gêmeos, embora de idades diferentes. Pelas tantas, como não vi o pai do menino ali, perguntei: e o pai do Evandro, Nancy, ele não vai participar do almoço? Vai sim. Ele só deu um pulo ali no mercado para buscar umas coisas, mas já deve estar voltando. Olha, foi ela dizer aquilo e já ouvimos um barulho de carro entrando pelo portão. E já foi o suficiente para o meu coração disparar. Repito, saber que tinha uma criança parecida com meu filho mexeu comigo. Mas o fato de haver um homem que era simplesmente a cara do meu falecido marido mexeu ainda mais. E quando ele entrou pela porta, quando os nossos olhares se encontraram, olha, senti uma coisa que nunca tinha sentido na minha vida toda. A Nancy não tinha mentido. Meu corpo todo estremeceu. Era realmente muito, muito parecido. Ela nos apresentou. Ele naturalmente notou, né, que eu estava tremendo quando fui cumprimentado. Depois cumprimentou minha mãe, em seguida se abaixou assim diante do Henrique, ficou olhando para ele, até que falou: nossa, não estou acreditando. Você e o Evandro, meu Deus, você, um é xerox do outro, não é possível. E o pior é que era mesmo. O pior ou o melhor, né? Sei lá. Foi um almoço tranquilo. Logo eu me senti bem à vontade, a despeito daquele nervoso do começo, e a gente conversou tanto, sobre tudo. Depois os meninos ainda foram lá no quarto brincar de videogame, até que se deram bem. Eu, da minha parte, não vou negar, fiquei muito, muito impressionada com o André, com a semelhança entre ele e o Lucas. Não eram assim, sabe, nos pequenos traços idênticos um ao outro, né? Mas eram muito parecidos. Como se fossem realmente irmãos. Só que é claro, né? Não tinham nenhum parentesco. Teve um momento que chegamos a conversar a sós. Não sei nem explicar como foi que eu me senti. Eu sabia que não tinha nada a ver, mas tinha horas que parecia que eu estava ali diante do meu marido, que já tinha ido embora há muito tempo. Passamos uma tarde boa ali na casa deles. Aliás, parecia até que a gente já se conhecia de longa data. No fim, o André se ofereceu para nos levar de carro até em casa. Eu fui na frente com ele e fomos conversando o trajeto todo. Me senti bem na presença dele. Não parecia que era a primeira vez que a gente se via. Depois que chegamos,
Fiz questão que ele entrasse, tomasse uma xícara de café e aproveitamos para conversar um pouco mais. Depois do tanto que já tínhamos conversado. Sabe, depois que ele se foi, eu fiquei ali pensando em tudo que tinha rolado naquele dia. Principalmente na semelhança, na imagem do André. Olha, eu estaria mentindo se dissesse que não me sentia emocionado. Quem é que pode, de repente, encontrar, assim, sem mais nem menos, um homem que era a cara do teu marido, já falecido há 2, 3 anos? Se bem que não foi apenas por conta da semelhança. Eu gostei do jeito dele. Parecia um homem muito educado, muito generoso. Era até de admirar que ainda estivesse sozinho. Depois minha mãe veio conversar comigo. Ela também ficou impressionada, né? Não só com a semelhança entre os meninos, como entre os pais também. Apesar de tudo, não imaginava que já no dia seguinte o André me mandasse uma mensagem. Até porque eu não tinha lhe passado meu número. Mas ele deve ter pegado com a Nancy e começou a escrever coisas. Sabe? Bom dia, boa noite, como você está? Mandava cada mensagem carinhosa. E tudo isso foi mantendo a imagem dele na minha mente, à medida que os dias iam passando. E quer saber? A partir de uma altura, eu adorava quando o celular apitava. Aí ia conferir e via que era uma mensagem dele. Quando folguei novamente, no domingo, os convidei para um almoço lá em casa como forma de retribuição. Eu não sei, podia ser imaginação minha, mas nesse dia parece que o clima entre mim e o André mudou. Era mais próximo, não sei como usar a palavra. Estávamos mais perto um do outro. Eu acho que é mais ou menos isso. Toda vez que a gente se olhava, eu sentia aquela emoção, assim por dentro do corpo todo. A verdade era uma só. Eu andava me sentindo como uma adolescente diante do primeiro amor de sua vida. E repito, não era só pela semelhança entre o André e o Lucas. Não, era por ele mesmo. Ele me fazia sentir tão bem na sua companhia. Antes de ir embora, lembro que ele perguntou se podia me ligar para a gente combinar de se ver outro dia, talvez no centro mesmo, depois do meu trabalho. Falei que sim, que ia ficar esperando a ligação. E nessa hora, ele sorriu. Deu a nítida impressão de que gostou e muito da minha resposta. Mais uma vez, fiquei com a imagem dele viva na minha retina. Detalhe, a minha irmã tirou uma foto de todo o pessoal junto nesse dia e postou lá no seu perfil. Acredite quem quiser, mas teve gente que pensou que fosse uma foto antiga, de quando meu marido era vivo. Aí ela explicou que não era o Lucas, mas era o André, uma espécie de sósia do meu marido. Ficou todo mundo muito impressionado. Inclusive com a semelhança também entre os dois meninos. Em resumo, na segunda-feira, a gente marcou de se ver. 5 da tarde no centro. A primeira coisa que falamos um para o outro, eu ia dizer que foi, mas não foi. Simplesmente porque não dissemos uma palavra um para o outro nesse novo encontro. Incrível, parece que ele já veio com aquela intenção. E eu, exatamente com a mesma. Ele sorriu, eu também sorri, nervosa. Aí ele chegou perto e... A primeira coisa que trocamos foi um beijo. Não foi palavra, foi um beijo. E foi a partir daí que a gente não parou mais de se beijar. Depois de uma sessão de beijo, aí ele falou e me disse coisas tão bonitas. Chegou a dizer que desde a primeira vez que a gente se viu,
tinha ficado com a minha imagem no pensamento. E ainda acrescentou: sabia que há muito tempo eu não me sinto assim diante de uma mulher? O que você fez comigo? Acabei confessando que andava pensando nele também. E olha, eu disse lá no começo, e era verdade, que eu sempre fui uma mulher que acreditou em coincidências. Sabe, acaso? Eu sempre acreditei. Só que depois do que me aconteceu, mudei completamente de opinião. Comecei a pensar que nem tudo nessa vida é por acaso. Nesse momento da minha vida, acredito piamente que foi o destino que me fez encontrar Nancy e o Evandro naquele dia. Pois foi através deles que eu acabei conhecendo o André. Volto a dizer, no começo foi, mas depois não. Não foi apenas a semelhança entre meu marido e o Lucas, ou entre nossos filhos, que despertou alguma coisa em mim. Não foi. Isso ajudou na aproximação. Mas não foi a única coisa que contribuiu. A verdade é que aos poucos, à medida que o conhecia, ele foi se mostrando um homem apaixonante. E sem precisar se esforçar muito, ele foi me conquistando a cada dia que passava. Primeiro, a gente começou a trocar mensagens. Ele pegou meu número lá com a irmã. Aí começou dando bom dia, boa tarde. Depois aquela outra visita. Ele pediu para me ligar, ligou. Aí veio o beijo, o segundo. A gente foi se envolvendo. A gente foi se aproximando. Nos tornando cada dia mais íntimos. Até que, para minha felicidade, ele um dia, meio nervoso até, me propôs um relacionamento sério. E falou assim, usou essas palavras. Eu até ri. Relacionamento sério? Você quer dizer um namoro? É, um namoro, mas namoro sério. Eu não precisei nem pensar duas vezes para aceitar. Na verdade, começou ali e continua. Estamos juntos até hoje. Tem gente que pensa que me apaixonei pela aparência dele, pela semelhança com o meu falecido marido. Mas repito pela 10ª vez. Ajudou, mas só ajudou. Na verdade, sem isso, sem a semelhança das crianças, eu não o conheceria, de modo que, por um lado, claro, foi decisivo. Claro que ajudou. Propulsionou. Sabe? Mas foi só na aproximação. Porque depois foi a essência desse homem que me conquistou. Seu jeito de ser, seu caráter. Meu filho ganhou um irmãozinho. E eu ganhei um novo companheiro de vida. Um presente dos céus. E ainda tem gente que, como eu no passado, acredita em coincidências, em acaso. Querem saber? Acaso não existe. Coincidência também não existe. Na minha opinião, hoje, depois de tudo o que houve na minha vida, a mudança, tudo o que acontece tem um propósito, uma razão de ser. Não foi coincidência. Foi o destino traçado por Deus, que de repente, da forma mais surpreendente do mundo, me colocou diante do homem da minha vida.